Os anjos, os primeiros seres criados por Deus. Relatos sobre criaturas aladas, com formas humanas e asas semelhantes a de águias, são relatadas em diversas religiões pelo mundo. Os muçulmanos, zoroastrianos, espíritas, hindus e budistas, todos aceitam como fato a sua existência. Alguns o chamam por outros nomes, e suas funções são bem diferentes daquelas apontadas pela tradição judaica cristã. Mas baseado no que teólogos que estudam todas essas descrições de cada povo da terra e religião como um todo, veremos como são de fato essas criaturas que nos fascinam desde a antiguidade. De acordo com eles, podemos separar os anjos em três triades, três classes. Para quem assistiu Cavaleiros do Zodíaco ou Dragon Ball, será mais fácil entender como seriam essas tais três classes: bronze, prata e ouro. Assim seriam os anjos: primeira, segunda e terceira classe. Primeiro ouro, segundo prata, terceiro bronze. O mesmo para Dragon Ball. Saiyajin 1, 2 e 3. Vamos começar com os de primeira classe. Os anjos que são os mais poderosos, os Cavaleiros de Ouros, os Super Saiyajin Deuses. Essa classe é composta por três tipos de anjos. Embora anjo não tenha idade nem sexo, eles sempre apresentaram aparência masculina em suas aparições. Acredita-se que essa classe foi criada por Deus antes das outras. Ela é composta por serafins, querubins e tronos. Vamos conhecer cada um deles de perto, começando por serafins. Chamados de os mais próximos de Deus, acredita que eles em especial foram os primeiros tipos de anjo feito por Deus, antes mesmo dos querubins e tronos pertencentes a essa classe de poder. São considerados os anjos mais velhos, são as entidades superiores. Isaías, um dos profetas da Bíblia Sagrada, os descreveu com essas palavras. Em torno dele, posicionavam-se serafins. Aqui ele se refere a Deus. Em torno de Deus se posicionava serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Mais ou menos parecido com essa imagem. Bom, esses anjos conhecem a infinita bondade. Seus deveres são velar e adorar o louvor à Santíssima Trindade, que para quem não sabe é Pai, Filho e Espírito Santo, assim como propagar o princípio da vida universal e manifestar a glória de Deus. Seus poderes consistem em purificação e iluminação. O príncipe desta categoria se chama Metatron. A série Sobrenatural já fez uma história porca sobre isso, inclusive a atual de agora. Eles governam todas as forças da criação em benefício dos habitantes da Terra. Reúnem nas mãos o esplendor das 7 estrelas. Eles são os que eu considero mais fortes. Vamos agora para o segundo tipo de anjo, pertencente também à primeira classe. Eles são os querubins. Pode-se dizer que esses são os anjos com sabedoria mais próxima de Deus. Eles recebem os raios divinos da sabedoria de Deus e são responsáveis pela ordenação do caos universal. Oferecem aos homens o conhecimento e as ideias. Acredita-se que o trono do Papa é guardado por 4 querubins, o que eu não concordo, porque se fosse eles já teriam cobrido ele na porrada há muito tempo. O príncipe dessa categoria chama-se Raziel, que é o anjo dos mistérios, o príncipe do conhecimento e guardião da originalidade. Em versões gays eles são os bebês gordinhos e fofinhos, retratados com simpatia e graça pelos pintores, muito provavelmente feito com segundas intenções. Agora, a verdadeira face deles é descrita por Ezequiel na Bíblia, e não tem nada de bonitinho e fofinho. Aliás, muito pelo contrário. Vou narrar aqui o que ele fala. Olhei e eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa, como de cor de âmbar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era sua aparência. Tinham a semelhança de homem, em cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra. E luzia com uma cor de bronze, polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Uniam-se as suas asas umas à outra, não se viravam quando andavam, a cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança dos seus rostos era como os rostos de homem, e do lado direito todos os 4 tinham rostos de leão, e o lado esquerdo todos os 4 tinham rostos de boi, e também tinham rostos de águia todos os 4. Assim eram seus rostos. As suas asas estavam estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra, e 2 cobriam o corpo deles.
e cada qual andava para diante de si, para onde o espírito havia de ir. Iam, não se viravam quando andavam, e quanto à semelhança dos seres viventes, o seu aspecto era como ardente brasas de fogo, com uma aparência de lâmpadas. O fogo subia e descia por entre os seres viventes, o fogo resplandecia e do fogo saíam relâmpagos, e os seres viventes corriam, e voltava à semelhança de um clarão de relâmpago. João em Apocalipse também relata uma visão dos querubins. E havia diante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono, e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos, por diante e por trás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro. E tinha o terceiro animal, o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E cada um dos animais tinha por si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era o que é e que há de vir. O que eu não entendo é como 2 descrições tão detalhadas dessa criatura, que no mínimo para os nossos olhos pode ser chamada de bizarra, foi pintada e espalhada ao povo, como um menino buchudo. Eu até já imagino, mas hoje não vou tocar no nome Illuminatis. Hoje o assunto é angelologia. É porque é difícil falar de qualquer coisa e não encontrar o dedo podre deles no meio. Ainda mais por coincidência ou não, esse anjo é citado em Gênesis. Ele é quem expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Satanás era do mesmo tipo dele, com a diferença de ter sido ungido por Deus. Seu nome nessa época antes de cair era Belial, ou Lúcifer, traduzido como aquele que traz a luz, o portador da luz. Passaremos ao último tipo, membro da primeira e mais poderosa classe de anjos, para em seguida passarmos para os de segunda classe. O último tipo de anjo, pertencente aos top anjos, se chama tronos ou ofanins. Possui uma essência muito pura e zelam pelo trono de Deus, oferecendo ao homem o sentido da união. Recebem direto de Deus as ordens para depois comunicá-las às dominações e a outros espíritos de menor poder. O príncipe desta categoria chama-se Auriel, que simboliza as forças criativas em ação. Ajuda-nos a contemplar o futuro. É associado com a terra. Os tronos são representados como anjos jovens e bonitos, que levam nas mãos uns instrumentos musicais como a harpa, a cítara ou uma trombeta. Mas essa é a visão bonitinha. Mas uma das visões da Bíblia descreve mais claramente os detalhes, e o negócio é um pouco diferente. Se trata de uma passagem do livro de Daniel, capítulo 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente, o que seria algo parecido com isso. Os ofanis, na tradição judaica, estão no segundo posto da hierarquia angelical, enquanto os serafins são tradicionalmente associados ao amor, e os querubins ao conhecimento. Os tronos costumam ser associados à justiça. Sua tarefa seria meditar sobre a disposição de julgamentos divinos, transmitindo-os às ordens inferiores, os anjos de classe menor. São considerados intensamente humildes, atributo que lhes permite distribuir a justiça com perfeita objetividade, sem precisar recear a interferência do orgulho e da ambição. Os estudiosos consideram que os anjos do tipo tronos e serafins não participaram da queda, ou seja, nenhum deles tornou-se um demônio. Não caíram na lábia de Satanás, que na sua guerra contra Deus arrastou a terça parte de anjos com ele. Eles hoje se tornaram demônios, e por isso no seu exército não existe demônios desses tipos. No próximo vídeo dos nossos estudos sobre anjos, falaremos mais sobre isso. Nela apresentarei a vocês os anjos de segunda classe. Se der tempo também falaremos da terceira. Esse vídeo foi uma dica de Joelito Santana, que merece ganhar seu primeiro selo Pikachu de altíssima qualidade. Parabéns, man! E você, gostou do vídeo? Então compartilhe e dê seu like. Quer ganhar um selo Pikachu também? Então vá lá na nossa página, deixe sua foto e dica. Vejo vocês agora na nossa hora da meia-noite, na madrugada de sábado para domingo, com o vídeo principal chocante e revelador. Espero vocês lá, sempre encarando o sobrenatural.